olha só, a convocação do Gerson vai desfalcar o Flamengo no Brasileirão. Tá? Apesar do campeonato parar nas datas FIFA, o clube tem um jogo com o Atlético Mineiro marcado no período. Tá? Então o jogo Flamengo e Atlético, aquele do Brasileiro, tá? O jogo Flamengo e Atlético do Brasileiro, o Gerson estará na seleção brasileira. Olha que loucura, né? Ah, mas o Flamengo já não tá mais brigando. Ué, pode estar, depende do que vai acontecer, se os times da frente vão tropeçar, né? Foi o único jogador do Flamengo na convocação. Ele vem sendo aí o principal jogador, né, do clube em 2024. E apesar do campeonato parar nas datas FIFA, o Flamengo terá esse jogo aí com o Atlético Mineiro, né, no dia 13, às 20 horas, no Maracanã. Partida da 33ª rodada e não pode ser no final de semana anterior, porque o Flamengo enfrenta o Galo na final da Copa do Brasil, no dia 10. Né? E como os mineiros também estão na decisão da Libertadores, não há outra data disponível. Mas é um absurdo, né? O principal jogador está fora. Aí, para completar, o Pulgar já está convocado pelo Chile e é outro que está fora. Arrascaeta e Varela, né, Plata do Equador, também devem ser convocados. Então o Flamengo perdendo 5 jogadores, Gerson e mais 4 jogadores, um absurdo, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha, é um absurdo completo, né? O Flamengo perder 5 jogadores na reta final do Brasileiro. Que absurdo, cara. Eu fico assim tentando entender. Os caras desvalorizam o próprio campeonato, né? Desvalorizam o próprio campeonato. Mas aí vão falar, não, mas aí o Flamengo não tá disputando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já... Não, cara, disputa Libertadores com o Inter, direto. Pode disputar título ainda, mesmo muito remoto, mas pode. Então é absurdo, cara. Absurdo, né? E, cara, essa é uma notícia aqui de que o Flamengo e o Atlético estão tendo aí bastidores fervendo com relação à questão de arbitragem. Os dois clubes estão reclamando de arbitragem, né? E o Atlético se apoia na ideia que já foi prejudicado contra o Flamengo no passado, já reclamou, já chorou pra caramba. E os dirigentes do Flamengo estão rebatendo, né, essas reclamações e diz ter preocupação aí, eles dizem ter preocupações com essas narrativas porque entendem que a arbitragem já chega pressionada, tá? Então, os dirigentes do Flamengo cobrando, né, a arbitragem também antes, porque já diz que toda essa narrativa do Atlético já é para colocar pressão na arbitragem para os dois jogos, né? A gente teve aí o Felipe Luiz se manifestando também, né? Que o Flamengo se entende prejudicado repetidas vezes. Ele falou isso na coletiva de imprensa, né? E a gente sabe que o clima tem esquentado com relação a isso, com relação à arbitragem, porque o Flamengo vem sendo prejudicado e eles tentam ainda colocar uma pressão aí contrária, né, para cima do Flamengo. A gente teve aqui eu recebi um vídeo aqui que eu fiquei impressionado com um jogador. O cara é centroavante, 70 participações em gols, fez 25 gols, 13 assistências até o momento que tinham analisado esse vídeo dele. Não foi de agora, de alguns meses atrás, mas estava arrebentando. O Cúcio Fernandes, camisa 9, aí, que seria um nome interessante, avaliado em cerca de 10 a 15 milhões de euros, joga na liga nos Estados Unidos, né, na MLS, e ele está no Columbus. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá uma olhada nesse jogador, nesse Cúcio Fernandes, centroavante. Ele também cai pela direita e pela esquerda, tá? Tô vendo aqui no Transfer Market, mas dá uma olhada nos lances do Cúcio Hernandes. Cúcio Hernandes. Dá uma olhada, vai no Google, no YouTube, coloca Cúcio Hernandes, né? Seleção da Colômbia, jogando lá
na Liga Americana. Olha, eu vou falar para vocês, cara. Bom jogador demais. O Flamengo vai precisar contratar aí, né, para 2025, até porque não tem uma definição com relação ao Gabigol, né? O Flamengo definiu aí algumas situações para renovar com o Gabigol. Ele tem contrato até dezembro desse ano e segue com o futuro aí indefinido, né? E aí há um consenso de que o Gabigol está em crescimento desde que Felipe Luiz assumiu a equipe, segundo aqui o Coluna do Fla, e o presidente Rodolfo Landim admitiu a pessoas próximas no clube a possibilidade de estender o vínculo com o atacante. Eu, sinceramente, tá, eu acho que o Flamengo precisava buscar um novo nome. Eu até um certo momento achei que o Gabigol poderia se recuperar, mas hoje eu não vejo, a não ser que o Gabigol se destaque muito na final da Copa do Brasil. Eu desapegaria, vou ser sincero com vocês, eu desapegaria e partiria para um outro nome, como eu estou falando aqui que tem alguns nomes, como esse Cucho Hernandes, aí do futebol lá da MLS, né, que joga no Columbus. O Flamengo tem que buscar esses nomes. Eu vi esse nome aí num perfil que fala de futebol, fui lá olhar, entrei aqui no highlights do jogador, cara, espetacular, cara, agora. Saber se vai fazer isso no Flamengo, mas, por exemplo, Luiz Araújo, que machucou, veio da MLS e estava arrebentando aqui, estava jogando demais o Luiz Araújo. Então é possível, sim, é possível. O Landim falou, então, não estou deixando ele ir embora, minha caneta, a tinta só seca 31 de dezembro, querendo dizer que ele pode, sim, ainda renovar com o Gabigol e assinar o que ele quiser até 31 de dezembro, né? Ele fala, a situação está a mesma há meses. Ele tem uma proposta, o presidente do clube sou eu. Os caras estavam negociando, mas não foi nada fechado. Primeiro, eu não estou deixando ele ir embora. Tem a proposta. Então, se ele for embora, é porque ele encontrou alguma coisa melhor. Ele tem uma proposta para ficar no Flamengo. Eu acho que ele também quer ficar no Flamengo. Agora, eu acho que as coisas precisam se juntar. O Flamengo precisa ter a perspectiva, de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos. Exatamente, não tem essa garantia, né? Não tem. Porque uma coisa é fazer uma aposta por mais um ano, outra é fechar o contrato por 5 anos com ele, com o salário elevado. Não tem a menor condição, Landim. Não tem a menor condição. Você falou que o Gabigol sofreria uma perda de imagem caso ele saísse do Flamengo. Por quê? Cara, o Gabigol é um ídolo da torcida e ele merece isso pelo que ele entregou pelo Flamengo. E o que ele entregou, eu falo para todo mundo, tá na história. Ninguém vai conseguir apagar. Eu tive que me justificar porque comparei com uma situação do Zico. Mas assim, o Landim segue explicando aqui, o presidente Rodolfo Landim. O que eu disse pro Gabigol é que ele tem uma oportunidade, porque você teve uma época de ouro do Flamengo em que o nome que ficou marcado foi o Zico. E a gente teve grandes jogadores também nessa fase do Flamengo aqui, que também foi uma fase vencedora. Não ganhamos um Mundial, mas ganhamos 2 Libertadores. Está falando agora dessa geração 2019. E o ídolo da torcida passou a ser ele. Então, o que eu tinha, né, ele deixando claro que o que eu tinha dito na época é o seguinte: se ele continuar a ter uma carreira no Flamengo, eu acho que ele pode ser um ídolo, não durante o período que ele está aqui jogando, mas ele pode carregar isso para o resto da vida dele, né? Você acha que eu desejo algo diferente? Não, todo mundo deseja isso, né? E sempre ser a referência desse período, a maior referência, porque os outros também serão referência, mas assim, a maior referência desse período vitorioso que o Flamengo passou, tá? Você poderia renovar o Gabigol agora caso ele aceite a proposta que está de pé? Não. Isso pode, isso já está na mesa, ele confirma de novo. O contrato dele termina dia 31 de dezembro, mas assim, é claro que a partir da eleição pode haver uma continuidade. A gente vai ter esse período de 20 dias, porque no 1º de janeiro já é outro presidente, entendeu? Com certeza é outro, pode ser o Duns que ele apoia, mas é outro. E aí ele pode firmar o contrato do jeito que ele quiser com o Gabigol. Mas assim, até o dia 31 de dezembro eu botei na mesa um contrato. Se ele quiser fazer, ele vai fazer e eu vou renovar, entendeu? Ele já deu a palavra. Minha caneta, a tinta só seca 31 de dezembro. Landim já deu a palavra a Gabigol, tá?
A gente fez uma proposta para ele de 2 anos de contrato, sobre o Bruno Henrique, ele falando, né? A situação do Bruno Henrique influenciou nessa proposta mais tímida para o Gabigol. Aí ele fala, virou 3 anos ali no final da negociação, a gente sentiu que ele queria ficar no Flamengo e ele deixou dinheiro na mesa para continuar no Flamengo. Ele tinha uma proposta para jogar fora melhor, economicamente falando, e ele resolveu ficar no Flamengo. E a gente não tinha por que duvidar que ele ia estar jogando bem. A gente estendeu essa negociação porque ele estava voltando de uma lesão grave. Então o Landim falando aí tanto do Gabigol quanto do Bruno Henrique.